Nós vamos fazer Nem o foi lá. seguinte, vai gostar de coisa ruim esse ano. Que é melhor, BMW financiado ou um Fusca pago? Meu lado pago. Eu 5 lados. Mano, chama lá o Fernando Caetano de Porto Alegre. Grande Fernando Caetano, conte alguma coisa pra gente aí, muito legal, que eu sei que você tem informações. Salve, salve, Mano Benja, amigos do Fox Sports Rádio. Falamos ao vivo aqui de Porto Alegre, capital gaúcha, nessa bela quarta-feira ensolarada. Noite de clássico na tela dos canais Fox Sports, Internacional e Corinthians vão ficar logo a partir das 9h30 da noite, frente a frente, ali ó, ao fundo, no estádio Beira-Rio. Mano Benja e amigos do Fox Sports Rádio, vocês acompanham aí imagens belíssimas do estádio Beira-Rio, que fica justamente ao lado do rio Guaíba. Por isso, então, o nome do estádio do Internacional é Beira-Rio, porque está às margens do rio Guaíba. Muita expectativa para o jogo desta noite. Mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. O público deve ultrapassar a casa de 40 mil torcedores essa noite no estádio Beira-Rio. Um jogo de muita rivalidade, essa rivalidade que começou a se intensificar a partir de 2005. Naquele ano o Corinthians foi campeão brasileiro, numa vitória polêmica em cima do Internacional, que também brigava pelo título. Depois, em 2007, o Corinthians foi rebaixado. Na última rodada, o Inter enfrentou o Goiás e o Goiás acabou vencendo. Essa derrota do Inter prejudicou o Corinthians, que foi para a Série B do Campeonato Brasileiro. E mais recentemente, em 2009, os dois times decidiram o título da Copa do Brasil e o Corinthians levou a melhor. Foi a última conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians, que já tem 3 títulos. Hoje à noite a pressão será grande no estádio Beira-Rio e o técnico Fábio Carille terá 2 desfalques importantes. Não vieram aqui para Porto Alegre o meia Jadson e também o atacante Jô. Esses 2 atletas foram liberados para resolver problemas particulares e hoje à noite serão poupados por causa do desgaste físico. Assim, no meio-campo, na vaga do Jadson, abre um espaço aí para a entrada do Marquinhos Gabriel e na vaga do Jô vai entrar o Cleiton, jogador recém-contratado do Atlético Mineiro, que ainda não marcou nenhum gol com a camisa do Corinthians. Espera fazer isso essa noite aqui no estádio Beira-Rio. Benja e amigos do Fox Sports Rádio. Obrigado, Fernando. E agora vamos para o outro lado do jogo. Vamos agora com o Wagner Martins, diretamente do hotel do Inter. Vamos lá, Wagner. Boa tarde, tudo bem? Wagner? Bom, tivemos um pequeno probleminha, daqui a pouco vamos falar com o Wagner. Aqui do estádio. Oi, mano, um abraço a todos aí no estúdio. Tô aqui na concentração do Internacional, que fica bem pertinho do estádio Beira-Rio, aproximadamente 800 metros. O Internacional concentra aqui já há algum tempo. O técnico Antônio Carlos Zago confirmou a escalação do Inter para o jogo desta quarta-feira diante do Corinthians. D'Alessandro está de volta, recuperado de uma lesão no tornozelo. O goleiro Danilo Fernandes é o grande desfalque do Internacional, ele que está com uma fratura no dedo mínimo do pé direito, para por no mínimo mais 50 dias, e o Marcelo Lomba será o seu substituto. Uma novidade também nos jogadores que estão relacionados, né? Entre os jogadores que estão relacionados para o jogo é o meia chileno Felipe Gutierrez, jogador de 26 anos de idade. Ele não pode jogar o Campeonato Gaúcho porque quando chegou as inscrições já estavam encerradas, mas ele pela primeira vez fica à disposição do técnico Antônio Carlos Zago, está ok para disputar a Copa do Brasil. O Internacional, portanto, definido com Marcelo Lomba, William, Léo Ortiz, Vitor Cuesta e Carlinhos. Aliás, o Carlinhos hoje foi fazer um trabalho de manutenção, de fisioterapia no estádio Beira-Rio, mas conversei com o Zago aqui na concentração e ele disse que é absolutamente normal porque o Carlinhos está voltando de lesão. Os 2 volantes do Internacional, Rodrigo Dourado e Edenilson, o Wendel fazendo uma espécie de terceiro volante pelo lado esquerdo com o D'Alessandro centralizado, e no ataque Nico Lopes e Brenner. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada e a direção colorada projeta aí um público superior a 40 mil torcedores logo mais no estádio Beira-Rio. Volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, Wagner. E daqui a pouquinho mais informações diretamente de Porto Alegre com o nosso repórter Fernando Caetano e com o Wagner Martins também. Mas por enquanto, vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco voltamos com o Fox Sports Rádio. Olha por que a gente disse que abril vai ser Fox. Porque você vai ver um dos maiores clássicos interestaduais do Brasil. Promessa de um jogaço na Copa do Brasil. Internacional e Corinthians, hoje, 9h30 da noite. Ao vivo, no Fox Sports. Abril vai ser Fox. Nos nossos canais e no Fox App, um mês espetacular. Com a estreia mundial de Prison Break. A última temporada de Bones. E a nova de Rosewood. O divertido Son of Zor. As emoções da Libertadores, Copa do Brasil e o super clássico espanhol. A estreia global de Genius, a vida de Einstein. Expedição Oriente com a família Sherman. A história de Deus com Morgan Freeman. Sem falar nos domadores de crocodilo. Abril vai ser Premium, The Young Pope, Outcast e Tabu com sinal aberto. E todos os episódios disponíveis no dia da estreia. Não dá pra perder. Nos nossos canais ou no app. Abril vai ser Fox. Nada melhor para recarregar as energias depois do trabalho que um papo sobre as novidades do mundo da bola. Expediente Futebol, segunda a sexta, 5h30 da tarde. Ao vivo, no Fox Sports. Fox Sports Rádio. Oferecimento. Futebol é emoção. Interatividade é tudo. Sportingbet.tv. E New Holland. Sempre ao lado daqueles que escrevem seu nome na história da construção. Estamos de volta, aqui é o Fox Sports Rádio. Você que está em casa assistindo pode mandar o seu Twitter pra gente, #FS Rádio Brasil, e pode mandar também seus WhatsApp pelo 011 99390 4545. Daqui a pouco nós vamos falar tudo sobre o jogo de hoje também, Flamengo e Atlético Paranaense, que você assiste 21h30, a partir das 21h30 aqui no Fox Sports 2, tá certo? E no mesmo horário, a partir das 21 horas, você assiste Internacional e Corinthians pela Copa do Brasil, que quarta-feira aqui no Fox Sports, né? E daqui a pouco nós vamos falar de São Paulo e Cruzeiro amanhã, nós vamos falar de Palmeiras e Penharol, nós vamos falar da vitória do Grêmio, que olha, mais um pouquinho, o Grêmio ia dar uma vacilada histórica. Vamos falar também da derrota do Barcelona, tem muito assunto aqui no Fox Sports Rádio. E como hoje é dia de Inter e Corinthians, Corinthians e Inter, é um jogo que se criou uma rivalidade muito grande ao longo dos anos. Vamos ver um pouco da história desse clássico aí, Inter e Corinthians. Vamos lá. Uma rivalidade que vem de longe, há pelo menos 40 anos. Em 1976, Internacional e Corinthians decidiram a final do Brasileiro. O alvinegro, que na semifinal tinha eliminado a máquina tricolor do Fluminense no famoso jogo da invasão da Fiel ao Maracanã, teve mais uma missão difícil. O Colorado era favorito. O time gaúcho contava com estrelas como Falcão, Figueroa, Manga e Dadá Maravilha. O Corinthians não conseguiu parar o poderoso Inter. 2-0 para os donos da casa. O Corinthians reclamou. Além da arbitragem, o alvinegro chiou do vestiário do Beira-Rio. Jogadores, entre eles o goleiro Tobias, chegaram a declarar que o Inter teria intoxicado o espaço corintiano e alguns dos atletas passaram mal antes da bola rolar. O tempo passou. Em 2005, a rivalidade de fato explodiu durante o polêmico Campeonato Brasileiro. Jogos remarcados por causa do escândalo da arbitragem teriam favorecido o alvinegro e prejudicado o Inter. Além disso, o ponto crucial foi o duelo entre os dois no Pacaembu. O jogo estava empatado por 1-1.
Quando Tinga foi derrubado pelo goleiro Fábio Costa dentro da área. Além de não marcar penalidade a favor do Inter, o árbitro Márcio Rezende de Freitas expulsou o volante colorado. O campeonato terminou com o título corintiano, mas muitos protestos dos dirigentes e elenco do Internacional. O então presidente Fernando Carvalho chegou a declarar que o Colorado era o campeão moral. 2 anos se passaram em mais uma grande polêmica entre o time do Beira-Rio e o clube do Parque São Jorge. O Corinthians lutava contra o rebaixamento. O adversário do time paulista contra a queda no Brasileirão de 2007 era o Goiás, que na última rodada recebeu justamente quem no Serra Dourada? O Inter. Torcedores colorados não escondiam a preferência. O Inter não almejava mais nada na competição. Pouco importava o duelo contra os goianos. A partida interessava sim ao Corinthians. Resultado: Goiás 2, Internacional 1. O Corinthians, que só empatou com o Grêmio na última rodada, vivia naquela tarde de domingo um dos momentos mais tristes da história. Chegou-se a falar que após a derrota, parte do elenco colorado, comandado pelo técnico Abel Braga, fez um churrasco para festejar a queda do rival Corinthians. Algo que não foi provado. Em 2009, final da Copa do Brasil entre Corinthians e Inter. O alvinegro tinha Ronaldo Fenômeno e o técnico Mano Menezes. O Inter, o argentino D'Alessandro, e era comandado por Tite. Homem forte do Internacional, Fernando Carvalho, já tinha soltado uma polêmica. Um DVD com erros de arbitragem a favor do Corinthians. Isso só apimentou o duelo. Mas, diferentemente da final de 1976, desta vez o Corinthians levou a melhor e comemorou o título em pleno Beira-Rio. E nos últimos anos, quando Esporte Clube Corinthians Paulista e Esporte Clube Internacional se enfrentam, é assim: jogo duro, nervoso, polêmico e com muita rivalidade. No Brasileirão de 2016, um jogo muito especial. O Corinthians ainda almejava uma vaga na Libertadores de 2017. E o duelo era praticamente de vida ou morte para o Colorado, que tentava fugir da zona de rebaixamento. O time gaúcho reclamou do pênalti marcado. Marlone cobrou e garantiu os 3 pontos ao timão. Sobraram mais provocações. E no final da competição, o Inter amargou a queda para a Série B. Neste ano, os dois se encontram na Copa do Brasil. Inter, hoje dirigido por Antônio Carlos Zago. Corinthians, comandado por Fábio Carilli. Os times que recentemente quase fizeram uma troca de jogadores. Valdívia por Giovanni Augusto. O negócio naufragou e a rivalidade ganhou um temperinho. Corinthians e Inter. Inter e Corinthians. Inter, do Saci. Corinthians, mosqueteiro. Curiosamente, o mesmo mascote do Grêmio. Bem, só mais uma coincidência neste duelo de gigantes. E sempre serão gigantes. Não importa a divisão ou o momento que viva. Jogo tenso hoje, e também responde por que Jadson e Jô não jogam hoje, que é um jogo decisivo. Jadson teve um problema familiar, teve o falecimento de uma pessoa da família, ele viajou para o Paraná, para Londrina, para acompanhar o sepultamento. Ele pediu autorização ao Corinthians e o técnico do Corinthians deu essa autorização a ele, porque foi comunicado durante a madrugada e ele tentou falar com o treinador e não conseguiu, pela manhã conseguiu e teve a liberação. E o Jô vem com uma carga muito grande de jogos e ele tem reclamado e reclamou ao final da partida do último final de semana de dores musculares mais acentuadas. Então, fazendo as verificações lá do Departamento de Fisiologia, Departamento Físico do Corinthians, optou-se pela retirada do Jô dessa partida. O Marquinhos Gabriel entra no meio-campo e entra como atacante o Cleiton. Jô, como é que você tá? Tô cansado, então não joga.
Não, tem lactato, tem... tem nada. Claro que tem. Eles fazem os exames lá e veem que o jogador está no limiar de uma contusão. E aí entra o Marquinhos Gabriel no meio campo e entra o Cleiton como atacante. Do jeito que eu vejo a escalação do time do Corinthians e do jeito que o Cleiton jogou como centroavante no Figueirense, o Corinthians vai jogar na tática do morcego contra o Internacional, ou na tática do chaveiro, que é tudo trancado. Na tática do chaveiro, do morcego é todo mundo pendurado na trave. Porque o Cleiton é um jogador que volta para fazer o meio, vai só deixar o Romero aberto para, numa bola esticada pelo lado do campo, tentar alguma coisa contra o Internacional. Se o Corinthians vai entrar na tática do morcego, o Sormani, como vai entrar o Inter hoje? O Inter tem que ganhar esse jogo, né, Benja? Porque é o jogo que ele faz em casa. Ganhar na Arena Itaquera é muito complicado. Muito embora o Corinthians já não tenha mais aquele time competitivo de outras temporadas. Tanto que o São Bento venceu o Corinthians no Campeonato Paulista. O Santo André. Né? Venceu o Corinthians na Itaquera. Né? Então, o Internacional tem que se aproveitar disso. Aproveitar, tá jogando em casa, o estádio vai estar lotado, o adversário joga sem dois de seus principais jogadores, o Jadson e o Jô. E tem toda essa rivalidade envolvendo isso aí. Nós vamos falar sobre isso também? Vamos. Posso falar já ou daqui a pouco? Não, o que eu queria falar é o seguinte. Nesse momento, a rivalidade Corinthians Internacional é a maior rivalidade do futebol brasileiro. Interestadual, se diz. Mais que Atlético Mineiro e Flamengo? Isso foi na década de 80. Mas não ficou? Como na década de 60, foi Santos e Botafogo. Na década de 60, o país respirava Santos e Botafogo. E Palmeiras e Grêmio? Palmeiras e Grêmio foi na década de 1990. Mas também você acha que acabou? Não tem. Ela fica em vigor, assim. O que é? Porque a grande rivalidade, ela tá dentro de casa. É o Grenal, é o Bavi, é o Fla-Flu, é o Corinthians e Palmeiras, é o Cruzeiro e Atlético. Essas rivalidades não morrem jamais. Jamais. Mas essas outras rivalidades, na minha opinião, elas dependem muito da situação dos times. A tendência é essa aí, se o Internacional, vamos supor, ficar na segunda divisão, não conseguir subir, aí vai pro outro ano, cai também, isso tende a diminuir. Como diminuiu Palmeiras e Grêmio, como diminuiu Flamengo e Atlético, Santos e Botafogo também, que foram reviver a década de 1960 na final de 95. Quantos anos depois? 25 anos depois. Então eu acho isso. Nesse momento, a grande rivalidade do futebol brasileiro é sim Corinthians e Internacional. Quem é o mais cri-cri nessa história toda aí? Não tem. Os dois são chatos. Benja, com relação ainda às opções do Carille para essa partida, ele vai relacionar aí o Marquinhos Gabriel para ocupar o lugar do Jadson e vai colocar o Cleiton no lugar do Jô. Eu entendo que a opção pelo Cleiton é válida, porque o Cleiton é um jogador que é rápido também, ele pode puxar contra-ataques, é uma característica que o Corinthians vai utilizar hoje também, mas eu não colocaria o Marquinhos Gabriel não, Pascoal. Eu entendo talvez o pensamento do Carille em colocar um jogador que tenha mais experiência para que possa estar jogando essa partida, mas eu optaria aí por colocar um dos moleques. Seja Léo Jabá, que seja Pedrinho. A visão do treinador é a visão de fechar o meio, trazer o time, fechar o meio, não deixar, bloquear o time do Internacional e jogar na bola vadia. Mas o Pascoal, jogar na bola espirrada. Pascoal, essa estratégia também é um equívoco. Essa estratégia, na minha opinião, também é um equívoco. Você não pode jogar um torneio que o gol fora vale bastante no critério de desempate de forma acadelada. Você não pode jogar na defesa recuada. Acadelada? Você não pode jogar acadelado. Já ouviu esse termo? É um termo utilizado na várzea. Quando você se acadela é porque você vai lá pra defesa e se encolhe, fica tudo retraído. E quando você vai jogar na casa do adversário... No azulejo, é isso? E é um erro, Pascoal. É um erro, porque se você deixou o adversário gostar do jogo, ele jogando em casa, com o estádio lotado, como o Wagner disse, 40 mil pessoas, é complicado. Você toma um gol, a chance de você tomar o segundo e tomar o terceiro é imensa. É imensa. É igual você numa luta, Pascoal, ficar encurralado no corner, tomando porrada. Se você tomar uma no queixo, a chance de você cair é muito grande. Você acha que o Corinthians está acovardado para jogar contra o Internacional hoje? É que você está defendendo um ponto de vista de que o time tem que jogar com as costas no azulejo. Eu não defendo isso. O treinador do Corinthians que botou o time assim, foi ele que escalou o time assim. Quando eu fiz uma colocação dizendo que eu colocaria um garoto, talvez o Pedrinho, ou até o próprio Léo Jabá. Então eu perguntei ao senhor, o senhor acha que o Corinthians vai jogar de maneira acovardada? É isso que eu estou perguntando para o senhor. Não sei, Pascoal. Às vezes a impressão tática que a gente analisa antes da partida não acontece quando a partida começa. Eu não acho que o Marquinhos Gabriel também seja um jogador que feche demais ali na parte defensiva. O Marquinhos Gabriel é um jogador rápido também que pode funcionar no contra-ataque. Ô Zé Eduardo, o Inter é o favorito hoje? Não. Eu acho que não tem favorito para classificação. Não, para classificação não, falei para hoje. Para hoje? Também acho que não. O Corinthians tem
Aliás, eu acho que se o Corinthians jogar como o Pascoal está dizendo, aí perde. Porque aí você chama o adversário vai crescer, a torcida vai empurrar o time, se jogar dessa forma. Não acredito, no papel pode ser, pode dar essa ideia de um time retrancado, mas se jogar atrás, eu acho que o Corinthians perde o jogo. E o Mano tem toda a razão. Num campeonato, num torneio em que o gol fora tem um peso significativo, seria uma loucura. A intenção é trazer a decisão para o estádio do Corinthians. Não, mas não adianta você perder de 2-0, 3-0 lá, que adianta decidir no estádio do Corinthians? Não adianta nada. Não, a intenção é não perder, Savoia. Não, mas se você, a intenção é não perder. Eu acho que o Corinthians tem que ir lá para tentar ganhar o jogo. Não, eu acho que é o seguinte, marcar não o significa... medo de perder tira vontade de ganhar. Que frase! Eu já ouvi. Pode repetir essa? Dá o troféu para ele. Dá o troféu. Já o primeiro troféu do dia, Como é que é já o um medo? clichê. Mr. Clichê. E não Daqui a vale- pouco ele vai e não falar vale que o sorrir, jogo... hein? Ó, sorriso lá pro Oscar. Agora fala também. Fala que o jogo água só mole em termina pedra quando o juiz dura. acaba. É que se ficar esperando, Nossa, água deixa eu mole só- em pedra Olha, dura. Eu acho devia que ter uma lei, Salvador, desculpa, você vai falar, devia ter uma lei de proibir clichê em programa de Vira esportivo. choque a cadeira, cada vez que Por faz que um você clichê. não estabelece? Eu estabeleço, mas adianta aqui. pune. O Mano e o Pascoal são os reis linha do dura, clichê. linha dura. Você pode muito bem marcar o adversário sem jogar lá atrás. Jogar teu time, como é que é? Como um morcego? Tática do morcego, é tudo pendurado na trave. Não, isso daí não funciona. Isso daí vai perder o jogo. Ou na tática do chaveiro, vai que é perder. tudo Se ele trancado. jogar dessa forma, ele vai fazer aquilo que o Internacional quer. A torcida vai empurrar o Inter vai ganhar o jogo. E mais do que isso, vai desestruturar o Corinthians para o segundo jogo. Então, acho que dá para você marcar o Inter, né? Não precisa ser necessariamente jogando atrás. O Corinthians marca melhor do que o Inter, né? É um time que pega mais do que o Inter. E eu acho que você tem que ter um equilíbrio para atacar. Você não pode... Outra coisa, se o Inter fosse aquele Inter de Falcão, Caçapava, Paulo César Carpegiani, e etc e tal, tudo bem. Mas o Inter de segunda divisão. O Inter hoje é um time que Na Série B. não tá assustando, está melhorando, está se reestruturando. Mas no papel tem um timaço, hein? Passou por uma fase difícil, mas o Inter tem mais pressão do que o Corinthians hoje. Sim, concordo. Né? Então, o grande adversário do Inter é ele mesmo, a pressão dele ter que ganhar. Mas olha a frente do Inter ali, Savoia. Então, o Corinthians tem que aproveitar isso. Ó, D'Alessandro, Nico Lopes e aquele Brenner. Esse moleque é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Mas o Nico Lopes aí. Não, mas o Nico Lopes, ele é um bom nome no papel. Dentro de campo não tem mostrado muito. Mas o Inter no papel tem Valdívia que vai ser banco hoje. O Valdívia, aí que tá. Antes de eu falar do Valdívia, vamos colocar os campinhos aí pra gente discutir. Vamos colocar a escalação do Inter. A provável escalação do Internacional. Vamos colocar o campinho aí, produção? Pro pessoal analisar aqui o time do Inter. O Fábio Ossormani. Dá uma analisada nesse time do Inter aí. Carlinhos é aquele? É. Nossa. E aí tira o Wendel da lateral e o Wendel joga de terceiro volante. Aí Edenilson, Rodrigo Dourado e o Wendel. D'Alessandro na armação, Nico Lopes e Brenner. Só para lembrar que o Danilo Fernandes sofreu uma cirurgia, ele só volta daqui a 2 meses. O Internacional tem um time aí que o goleiro não é confiável. Não gosta do Lomba? Você gosta? Esse Edenilson, aquele ex-Corinthians? Ele mesmo. Voltou, estava no Genoa. E o Wendel não é é o ex-Corinthians. Mas Ele vai jogar de segundo lateral está esquerdo. jogando de terceiro volante, meio de segundo lateral esquerdo? Ele joga três volantes. Que nem o Léo Moura tá jogando no Grêmio, com o Edilson de lateral direito, ele é mais avançado, vai acontecer a mesma coisa aí. O Wendel tá jogando na segunda linha. A linha de 3, eu não acho que seja essa a formação. Eu acho que o Rodrigo Dourado fica um pouco mais centralizado. Mais Edenilson centralizado. pela direita e o Wendel pela esquerda. O Wendel pela esquerda, o D'Alessandro pelo meio. Eu acho que pelos jogadores que eu tô vendo, ele deve ser um 4-1-3-2. Com o Rodrigo Dourado um pouco mais fixado. Olha, sinceramente, esses dois zagueiros aí do Internacional, eu não conheço. Posso falar nada sobre ele, mas o Carlinhos eu conheço bem. E de outros carnavais. Jogador vibrante. Muito. Um jogador espetacular. Olha, quando eu vejo o Carlinhos jogar, eu lembro do Paul Breitner. Você lembra dele? Lembro, lateral esquerdo. Lateral esquerdo da Alemanha de 74. Paul Breitner, que eu vi há uns anos atrás, é uma das melhores entrevistas da história do futebol. Foi uma entrevista que eu vi do Breitner. Mas eu vou dizer um negócio pro seu, Savoia. Eu concordo com você, lógico, você vai comparar aqueles times do Inter e Falcão, do nosso querido, saudoso, eterno Mário Sérgio Ponte de Fábio. Daqui a pouco nós vamos falar. Mário Sérgio, gente, foi homenageado no Grêmio e homenageado no Inter. Esse foi monstro. Isso não é pra qualquer um, não. Foi Dos monstro. dois. Daqui a pouco nós vamos mostrar.
Mas eu vou te falar, Savoia, eu vou divergir um pouco de você. Não é aqueles timaços do Inter, óbvio que não é assim como o Corinthians também não é. Mas não é um time que... Você tem que separar. Eu vejo o Inter hoje ainda, talvez com certa... Para o jogo de hoje, com uma certa vantagem. Ainda mais o Corinthians sem jato, sem jogo. Você tem que separar o time do papel do time do campo. Agora não dá, agora nós estamos vendo o papel. O time do papel é uma coisa, o time do campo. O problema do Inter nem são os jogadores, nem é o técnico Antônio Carlos Zago, que eu acho que é uma grande revelação, vai ter sucesso no futebol brasileiro. É um cara que tem ascensão sobre os jogadores. É a pressão que o time sofre. O time está precisando de autoafirmação. Então, o grande adversário do Inter, no Gaúcho, está acontecendo isso, né? Ele se classificou em 7º lugar. Gaúcho. Savoia, entendeu? Savoia, então, jogo de Copa do Brasil, jogo de mata-mata, estádio lotado, rivalidade. Você vai ver esse time do Inter como vai entrar em campo hoje ou não? Você tá com medo do Nico Lopes, você não quer assumir. Não, é isso. O Nico Lopes hoje vai deitar. O Nico Lopes hoje pode até entrar e fazer gol, pode fazer a maior partida da vida dele. É que desde que contratou, continuo não vendo nada. Vocês falam do Nico Lopes, eu achava que era o novo Messi. O que você acabou de falar? Que com esse time, com a torcida, vai pra cima? Vai. Se o Corinthians jogar que nem o Pascoal tá dizendo, o Corinthians morre na Copa do Brasil hoje. Mas o Pascoal então, defende esse esquema. Eu não defendo esse esquema, não. O Corinthians ele não pode fazer o jogo do Internacional. O que o Internacional mais quer é crescer em cima do Corinthians. Se o Corinthians deixar jogando atrás, é o que vai acontecer. Mas, o Savoia, é só a gente parar pra pensar, gente. A gente não precisa ter, assim, fazer um exercício de raciocínio muito grande. Tá dizendo que eu não pensei? Não, pelo amor de Deus, não é você. Gente, olha o clima que dá o programa. Perdão. Deixa eu reformular. Gente, rachou o clima, rachou o grupo. Eu tenho muita estima por você. Eu não preciso nem raciocinar. Estima não fala essas coisas. Primeiro você chama que ele não pensa, depois você tem estima por ele. Deixa tudo por minha conta, bota tudo nas minhas costas. Eu nem, desculpa a minha falta de capacidade de raciocínio, eu quero explicar melhor, por favor. O Corinthians joga no contra-ataque, gente. Ou não? Ou a gente vê um outro time, ou a gente vê um time brilhante, toca aqui, toma chocolate e paga lo que deve, toma chocolate e paga lo que deve, como diria a Dona Ernesto. O Corinthians não pode joga no ataque. O Corinthians não pode contrariar. Vocês estão querendo um time que não existe. Esse time do Corinthians não existe. Espera, enquanto você vai falando, vamos colocar então o time provável time do Corinthians para hoje. Olha lá, vai falando em cima da escalação. Jogar no contra-ataque é uma coisa. Você ser um time covarde e jogar com 11 na pequena área, como o técnico... O Pascoal sugere. É uma outra história. Não, eu estou dizendo que o time do Corinthians... Analisa o time aí, ó. É só você parar, ó. Analisa o time do Corinthians. Cássio no gol. Pablo e Balbuena, uma defesa que não toma gol há 10 jogos, a dupla de zaga. Parece a defesa da Juve, só que sul-americana. Dois laterais que são titulares, que são jogadores, um é titular da seleção sub-20 e o outro foi titular da seleção brasileira no último jogo. Gabriel, que se encaixou muito bem. Maicon, que é um jogador que pra mim não sai do time do Corinthians, mas daí pra frente é uma outra questão. Aí é que muda tudo. Eu não vejo a escalação do Corinthians assim, perdão. Porque se você analisar como o Cleiton jogou no Figueirense como centroavante... Ele joga de beirada, como é que jogava? Não, o Cleiton jogou de centroavante. Mas ele é de beirada. No Figueirense, ele é de beirada. Jogou de centroavante. Quem fazia... No Pan-Americano jogou de beirada e muito bom jogador só pra de explicar, beirada. é claro que eu tenho que explicar. Eu tô falando, eu tenho que explicar. O Cleiton era centroavante no Figueirense e quem passava era o Everton, que jogou no Corinthians. Tá lembrado dele? Lembro. Passava aqui na lateral e ele vinha de trás. Ele não jogava. O Figueirense tinha uma jogada de velocidade com o Everton e ele jogava de centroavante assim. Como é que ele vai ser utilizado no Corinthians? Vindo de trás, com o Romero passando pelo lado do campo. E começa a rezar, porque o Romero é bom pra marcar lateral, não é bom pra atacar. É uma outra situação. Não é bom pra atacar? Não, ele é bom para marcar lateral. Pra você ver a situação do Corinthians. Pra você ver a situação. O Romero é artilheiro do estádio do Corinthians. Não é recalque, não. Muitas pessoas... O Corinthians não é um time de ataque. O Corinthians é time de contra-ataque. De especular no ataque. É bom que isso fique bem claro, senão os caras vão pensar que eu tô louco, né? Não, mas muita gente aqui, muita gente aqui no Twitter criticando de forma veemente José Eduardo Savoia.
Não, o Savoia não vai criticar. Eu vou salvar o Savoia. Vou separar o primeiro tweet de críticas ao Zé Eduardo. Pô, até que enfim, né? Eu consegui, eu tô aqui há 2 meses. Pô, só critica o Pascoal, o Sormani, mano. É porque você tava numa fase boa, agora você tá entrando. Entrou no normal. Quer ver? Ô, Sormani, como é que tá a tua fase? A fase tá preocupante. E a do Savoia? O Savoia tá melhorando. Vamos lá, o Savoia entrou no normal. É o que eu queria. Ô Zé Eduardo, o Tadeu Braga fala aqui, o Savoia, o Corinthians jogou na tática do chaveiro contra o São Paulo e Palmeiras e ganhou as partidas. É porque o Palmeiras jogou contra o São Paulo empatou. Você gaguejou. Palmeiras jogou contra o Palmeiras jogou com um jogador a menos. Tudo trancado. Santos e do Palmeiras. Você queria o quê? Que eles atacassem com um jogador a menos contra o Mas Palmeiras? mesmo quando tinha 11, não estava atacando o Savoia. Pascoal, é diferente o time jogar no contra-ataque e o time jogar com 11 atrás. Não, mas ninguém tá falando, Savoia. Ninguém tá falando. Eu entendi essa tática que ele diz do morcego. É a linguagem figurada. O que o Pascoal tá dizendo, é a linguagem figurada. e eu concordo com ele, que o Corinthians, tornou-se forte nesse começo de ano de 17, exatamente por jogar dessa maneira. Fechando os espaços atrás, bem compactado e puxando o contra-ataque. Com o Fagner, que sai muito bem do lado direito, o Arana muito bem do lado esquerdo, tá voando, concordo com o Pascoal. E com a aproximação de todos os meias e do atacante. Gente do céu. Se o Corinthians for atacar o Internacional Porto Alegre, se ele falasse isso daqui, eu concordaria. Não, o problema é que vai jogar com linguagem figurada. É a linguagem no futebol. O Savoia tá começando agora no jornalismo. Esse menino vai dar certo. Atrás? Não, 11 Não, atrás. eu tô com o Savoia. Eu entendi que vai jogar com O Corinthians vai jogar na tática do morcego. Não, mas se fizer, mas aí eu concordo com o Savoia. Se fizer isso... Não. Cada hora vocês concordam com Não. O que ele tá dizendo é o seguinte, ficar todinho atrás, feito rato de laboratório. Porque rato de laboratório só serve pra testar as coisas, tá viu? Time pequeno, quando joga atrás, eu vou fazer um curso só desse, serve pra testar... Eu vou fazer um curso de gíria, não é possível. O time pequeno, quando joga atrás, ele só serve para testar a criatividade, novos sistemas ofensivos, etc e tal. Esse time pequeno é tudo rato de laboratório. Não serve para nada. Você vai lá, você dá injeção no rato, para ver se você encontra uma saída para uma doença, sei lá, o câncer, ou HIV, as pessoas estudam, o Alzheimer, as pessoas estudam. Eles são ratos de laboratório. Então não é mais pagar um pato, é pagar um rato. Os times pequenos são ratos de laboratório. Eles são importantes para ajudar você a desenvolver o futebol ofensivo. Sigo tudo atrás, o Corinthians não vai fazer isso. O Corinthians não é rato de laboratório. Mas segundo o Pascoal, o Corinthians é um time que se defende, mas sabe o que fazer com a posse de bola. Porque o time que só se defende e quando tem a posse de bola não sabe o que fazer, esse não é o Corinthians, gente. Esse não é o Corinthians. O Corinthians não é o time de atacar. O Corinthians é de contra-atacar. E tudo bem. Contra-atacar. Você concorda com o Cristiano Teixeira de Tatuí? Interior de São Paulo. Um abração para Tatuí. Ele fala assim, ó, no lugar do Wendel, se entra o Valdívia, o Inter tem um timaço hoje. Mas aí você tem que imaginar o seguinte, o Inter está montando um padrão de jogo com 3 volantes. Esse é o padrão de jogo do Internacional. Você acha que tá no 4-3-3, então? Eu acho que vai no 4-1-3-2. Eu acho que eles jogam com o Dourado mais centralizado, e com o Edenilson, e com o Wendel. O Antônio Carlos e o centroavante é o Brenner, o Nico Lopes vai jogar aberto pela esquerda? Eu acho que o Nico Lopes joga um pouco mais centralizado. O Brenner vai abrir. Que vem pelo lado. E quem é o outro cara? Quem é o outro cara da beirada lá? Não, joga com 2 na frente. E quem faz? O D'Alessandro é que faz a articulação por dentro. Mas o D'Alessandro é difícil. Mais pessoas criticando. Não, ele faz a articulação por dentro. Mais pessoas criticando o Zé Eduardo Savoia. O Júnior Fazer, 250, ele fala aqui, ô Benja, fala pro Savoia aí que eu vi o Juventus ontem, a Juve, covarde, com 11 marcando atrás e saindo no contra-ataque contra o Barcelona. Os caras de bala, né, velho? Os caras de bala, só de bala. Mas é o que está se discutindo. É a postura, o sistema de jogo. Se ele for estudar um pouquinho, desde a época do Catenaccio, se ele for estudar um pouquinho, assistir um pouquinho, não precisa nem estudar, é só assistir um pouquinho. Pô, historicamente, o futebol italiano é um futebol de marcação. Historicamente. Se tiver chance, ataca. Se não tiver, se defende. Vou relembrar. Ganhou da seleção brasileira em Sarriá, aliás, estava lá, 3-2, jogando contra-ataque, jogando o erro do Brasil. Então, é uma seleção que se defende. Os times italianos se defendem, porque alguns jogadores dão certo na Espanha, por exemplo, e sentem mais dificuldade
na Itália, porque lá é mais difícil, é mais pegado, é mais marcado. Tem mais críticas. Manda ver. Eu tô vendo que você tá ficando acuado. Não, você tá gaguejando. Tá dando aula, incatenado. 40 anos de Você estrada, tá nervoso, maltratando seus companheiros de trabalho. Você foi agressivo com o Pascoal. O Rich MT, ele fala aqui, olha, jogar retrancado é ser covarde? Fala mal aí do Atlético de Madrid, da Juve, então. Cada um não gaguejou. Não tem razão. Cada um tem um estilo, cada um reconhece as suas limitações. Agora, todos esses times que jogam de maneira covarde, como eu estou dizendo, que é retrancado, contra um time superior, em 99% ferro. Porque quem ataca mais tem mais chance de ganhar o jogo. Você eventualmente vocês vão me lembrar que a Inter de Milão do Mourinho, não foi? Que ganhou do Barcelona, jogou toda na defesa, 2 linhas de 4, ganhou o jogo. O Chelsea foi campeão do mundo assim. O Chelsea foi campeão. Se eu tenho qualidade, eu vou jogar atrás pra quê? Eu vou deixar o adversário acreditar que pode ganhar. Mas o Corinthians não tem essa qualidade. Tem que fazer isso mesmo. Mas não pode jogar atrás. O Murilo Castro... Covarde, isso não pode ser covarde. É legal, meu menino, quando os nossos professores mandam esses tweets inteligentes, pode profundos. Mandar. E agora dá pra você. Pode mandar. Agora calma lá. Não pode mandar pro Murilo Castro, não falei que era pra mim. A fase do Pascoal está triste. A melhor fase é a sua, Benja. Obrigado, Murilão. Tamo junto, meu parceiro. Sabe quem é? É o Murilo da produção que você tava pegando no pé dele e mandou essa pra dar uma aliviada na sua barra. O Murilo da produção é um menino que me irrita. Ele me irrita, eu adoro ele. Ele é tão bonzinho. Aquela bondade dele me irrita. Quando ele viu aquele óculos do Harry Potter. Nossa, é o Harry Potter. E o gelzinho dele, ele dorme de gel. Vamos ver aí o WhatsApp. Da Fox, beleza? Aqui quem fala é o Caio de Apurema da Bahia. E eu queria saber o que vocês acharam da escolha do Fábio Carille em colocar o Cleiton no lugar do Jô e o Marquinhos Gabriel no lugar do Jailson na próxima partida contra o Internacional. Valeu aí, abraço. O meu menino na Bahia Caio. só dá um mano. Muito obrigado. Inclusive, vou passar o carnaval no que vem em Salvador. Um abraço, tô chegando, rapaziada. Largou Lindói, Serra Negra? Vou pra Salvador. Opa! Mano, você tá indo contra a sua... Você tá indo contra os seus instintos, hein, mano? Vai correr atrás do trio elétrico, é isso? Esse ano ele me mandou um WhatsApp, ele no carnaval, ele Lindóia, que adrenalina, velho, que rebeldia. Eu adoro águas de Lindóia também. Sei. Adoro. Mas com relação aí, inclusive alguns telespectadores estão sugerindo aqui que poderia entrar no lugar do Jô o Casim. Galera, o Casim ainda não tem condições de jogo. Ele pode ser que seja relacionado contra o São Paulo no próximo domingo. Falar nisso, o Corinthians já pagou o Curitiba, o Casim? Que eu saiba, ainda não. Mas venceu já? O Corinthians ele tinha oferecido alguns jogadores, aí o Curitiba ainda não tinha E o Corinthians não oferece dinheiro quando aceitado a proposta. O Corinthians chegando lá em Porto Alegre, meu menino. Sim, mas veja, eu volto aqui só questionar a presença do Marquinhos Gabriel. Por mais que eu entenda também aí o motivo pelo qual o Carille o escalou, é um jogador mais experiente do que os dois que eu citei, mas eu daria uma chance ou pro Léo Jabá ou pro Pedrinho fazer a função do Marquinhos Gabriel hoje. Como é que o Corinthians pagou esse ônibus aí? Ofereceu o quê? Gelo? Ofereceu, rapaz. Cuida do teu time. Acho que Vamos ouvir os treinadores. Não tem qualidade. Vamos aproveitar, vamos ouvir os treinadores aqui. Primeiro nós vamos ouvir o Fábio Carille. E olha aqui, ó, o Felipe Moreira, enquanto está preparando aí os treinadores. Por que o Flavinho tá com essa... Ele é um recalcado, é por isso. Olha, ele tá para português que é zoaquim, cara. O Felipe Moreira está falando assim, boa tarde, aqui de Porto Alegre, estou assistindo o programa hoje. O Inter ganha de 3-0. Manda um abraço pra galera da Revista Colorada. Então, o Augusto Jefferson, ele fala aqui, acho que o Timão joga conforme tem material humano. Ele fala, não temos bons atacantes. É isso aí. Mas tem que adiantar a marcação, gente. Tem que se impor dentro de campo. Do Corinthians que mandaram as mensagens aí são conscientes que o time não tem... O Corinthians tem limitação. Que o Corinthians tem limitações. Os principais jogadores do Corinthians, o Jadson e o Jô, não jogam. Mas vamos ouvir agora. Nós vamos ouvir agora os treinadores. Vamos ouvir primeiro o Fábio Carille e depois o Antônio Carlos Zago. Vamos lá. Jadson se queixou muito de dores no joelho pós-jogo de quarta-feira pela Sul-Americana. Agora voltou a ter um incômodo. E o Jô seria, acho que o 13º jogo seguido do Jô, né? Também reclamando de dores no adutor.
Então, em conjunto, achamos melhor eles ficarem fora para depois ter uma outra sequência grande. O Cleiton jogou muito no Figueirense nessa função, muito no Figueirense. É um jogador que não fica lá, que vem preencher mais o meio de campo. E o Romero tem mais a característica de pivô, de brigar mais por essa bola lá na frente. Essa é a diferença dos dois. Trabalhei essas duas situações e vamos ver como é que esse jogo se apresenta para a gente colocá-los eles melhor em campo. Isso aí é jornal velho, né? Pô, for rebater agora, eu acho que tinha que ter rebatido na hora. Já fazem 10 dias já de tudo que aconteceu. Acho que isso aí já faz parte do passado. Acho que eles nem tinham que tocar nesse assunto, até porque aqui no Internacional também nós esquecemos, né? Talvez tenhamos nos pronunciado de uma maneira diferente, mas isso aí já ficou arquivado no passado. Eu acho que o mais importante é fazermos uma boa apresentação amanhã, fazermos um bom espetáculo, né? Espero que a torcida do Inter possa lotar o Beira-Rio e incentive a equipe em busca de uma vitória que vai ser importante. O que você achou, meu menino? Então, veja, inclusive o Antônio Carlos acabou até apaziguando também aquilo que ele havia dito há 10 dias a respeito da transação. Havia dito. O homem está conjugando o verbo. Você precisa tomar cuidado com as palavras. Não, é que o senhor é muito maldoso, seu Fábio Sormani. O Sormani é muito dúbio. Havia dito, né? Mas o... Tipo, ele queria fazer aquelas brincadeiras. Eva e Adão, né? Adão. Sormani e o adulto. O Antônio Carlos, ele não quis estender essa polêmica aí que envolvia o presidente do Corinthians aí naquele termo que foi utilizado aí tanto por ele quanto pelo dirigente do Inter ali, chamando o Roberto de Andrade mentiroso. Eu acho que os dois aí adotaram uma postura cautelosa com relação a isso para não estender a crise. Mas só com relação ainda à postura do Corinthians, Pascoal, que eu gostaria de frisar, o Corinthians, mesmo ele tendo como principal característica jogar no contra-ataque, ele não pode acuar demais. Ele não pode se defender muito. Porque o Beira-Rio vai tá lotado. Se o Inter faz um gol, abre a porteira. E se o Corinthians, Pascoal, jogar de forma agressiva e empurrar lá o Inter, se o Corinthians conseguir abrir o placar, imagine um estádio lotado, que pode estar a seu favor. Não precisa nem abrir o placar. Se conseguir matar taticamente o Inter, acalmar o jogo... A torcida começa a pegar no pé, a torcida começa a acelerar o jogo. Mais pessoas aqui criticando muito o Savoy. Agora o Sérgio Barbosa... Ô Savoy, o cara, ele tá tirando leite de pedra. Tem que continuar fazendo o que está dando certo. Não pode mudar isso. Mas eu não disse isso. Eu disse exatamente o contrário. Tem que fazer o que ele tá marcando, mas não tá marcando com 11 atrás. Ele joga no contra-ataque, mas ele não marca. Pode ver, a linha de zagueiro do Corinthians está sempre fora da grande área. Só o último Se tweet. Jogar com 11 pendurado na trave, é ferro. O último tweet aqui do assunto, né, que nós vamos trocar o assunto, o Pedro Afonso também. Olha, a galera, o Savoy arrumou uma briga com todo mundo hoje. Não, porque o torcedor do Corinthians sabe. O time do Inter é melhor, concordo. Mas não tem a mesma organização tática do Corinthians. Por isso o confronto fica equilibrado. Pega leve, Savoy. Eu concordo que o time no papel tem mais qualidade do Internacional do que no Corinthians. Mas o futebol não é feito no papel, o futebol é feito no campo. E no campo, até agora, o Inter tá devendo. Tem muita cobrança, tem muita pressão, né? Então, por isso que eu acho que o Inter não é o favorito. Vamos ao WhatsApp. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente. Roda aí, roda aí. Tá? Boa tarde, Benja. Boa tarde, galera do Fox Sport. Aqui quem fala é o Romário de Teófilo Otoni. Minha pergunta